Linha de Frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu, pelo Aratu On e também pela TV Aratu. Eu, Pablo Reis, agora converso com a candidata Major Denise, candidata pelo PT à Prefeitura de Salvador. Major, estamos aqui já pessoalmente, já estivemos virtualmente, agora no estúdio do Linha de Frente. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Pablo, e a todos que estão nos acompanhando aí. Para mim é um prazer. Já gostei de falar contigo virtualmente, imagine agora. Agora, então, a gente vai ter uma conversa muito produtiva. A Major estava falando aqui da experiência de fazer uma campanha política pela primeira vez. Está sendo prazerosa para a senhora? Extremamente prazerosa, apaixonante. Nós temos vivido um momento novo, né? A pandemia nos trouxe e nos afastou um pouco do contato com as pessoas, naquela perspectiva que nós víamos direto pela TV, de fazer grandes comícios, grandes atividades. Então, eu também venho nesse lugar do novo, né, do então desconhecido, mas que agora a gente está aprendendo, construindo juntos esse formato. E para mim tem sido apaixonante para a rua, viu, Pablo? Te confesso. Nós estamos passando nas ruas com as nossas carreatas, né? Agora estão suspensas, mas antes disso. E na rua as pessoas olhavam para nós apaixonadas, né? E batiam na pele, falando de representatividade, falando, Denise, eu estou com você. Para mim, tem sido um momento único na minha vida. Muito legal. E eu acompanho no horário eleitoral gratuito, eu estou acompanhando as propostas de todos. Para mim, o horário eleitoral gratuito é a melhor opção, porque fica muito claro o caminho que cada candidato quer seguir. Mas para quem não estiver acompanhando, qual é o caminho que Major Denise está propondo para Salvador? Eu também, é o horário eleitoral e os debates. Eu acho que os debates também foi. Infelizmente, a pandemia fez com que alguns debates não fossem realizados, mas o debate é um momento extremamente importante. No segundo turno, eu avalio que nós vamos estar trazendo essa ferramenta e aí eu também estarei lá, dando continuidade à nossa estratégia. A minha estratégia é da verdade. É de mostrar às pessoas o que o PT e o PSB construíram para cuidar delas, né? Nós vamos cuidar das pessoas através da cidade, não da cidade prioritariamente. Essas pessoas precisam estar integradas a esta cidade. E para isso elas precisam ter dignidade, elas precisam ter essas desigualdades que demarcam, Pablo, infelizmente, nossa cidade há tantos e tantos anos, serem desconstruídas, né, dando essa perspectiva de futuro para as pessoas. Pensar a Salvador do futuro, projetar essa Salvador e deixá-la tangível, para que as pessoas possam, de fato, se apropriar dela e entendê-la. Então, essa é a estratégia que nós estamos trazendo. Eu sou muito chata e crítica comigo mesma, mas eu adoro assistir meus programas eleitorais, porque as pessoas que assistem também me dizem o mesmo. Ali está a verdade. Uma chapa eminentemente feminina, né? Major Denise, Fabiola Mansur, a deputada estadual do PSB. O que é que as mulheres podem trazer de bom para a política, já que na vida em geral elas sempre trazem alguma coisa boa? Eu quero saber, na política, uma chapa, seria uma chapa maternal, assim, que a gente pode considerar? A maternidade é só uma das características que nós mulheres trazemos. E a maternidade também precisa ser uma escolha, né? O que as mulheres fazem é revolucionar quando elas passam e quando se apropriam. A gente viu na pandemia aí que os países que melhor se saíram no controle dessa pandemia foram países que estavam sendo administrados por mulheres. Uma das possibilidades é que as mulheres pensam no diverso, elas pensam na diversidade. Elas focam em como ajudar a todos e todas, indistintamente. Não interessa a classe social, religião, não interessa. Nós, quando olhamos, talvez, por esse legado maternal, nós olhamos todos ao mesmo tempo. Uma mãe que tem vários filhos ama todos os filhos. Todos os filhos. O caçula, talvez, porque é menorzinho, precisa ser carregado, aquele que precisa mais de atenção, ela vai se voltar a cuidar mais dele, né? É essa a proposta que eu e a Fabíola trazemos, cuidar de toda a cidade indistintamente. Aqueles espaços, né, que infelizmente precisam de uma atenção maior, como as nossas periferias, como as áreas de educação, saúde e transporte, esses espaços estarão sendo olhada por nós duas nessa perspectiva de dar mais atenção e dar mais esse cuidado. Mas acho que o melhor de tudo em ter uma chapa feminina única neste processo eleitoral e também que vai dar a você a oportunidade de eleger uma pessoa negra, a primeira pessoa negra a ser eleita nesta cidade, que é a maior cidade negra fora da África. Essa chapa vai estar trazendo esse olhar, né, de mulheres que, quando entram na política,
transformam esse espaço. Salvador, isso está em estatística, mas também a olhos vistos, Salvador é uma cidade que é dominada por mulheres chefes de família. Isso é uma coisa boa por um lado, mas reflete uma omissão dos homens. Homens que fazem filhos, que não assumem o seu papel de pai, de provedor e que deixam ao cargo de mulheres, de mães, de avós, a possibilidade, a necessidade de sustentar uma família. Mas para isso é preciso a gente pensar em emprego. Sim. Como é que Major Denise, como é que Fabíola Mansur, como é que a chapa de vocês enxerga desatar esse nó do desemprego aqui na capital? Você falou sobre mulheres, chefe de família, eu sou uma dessas mulheres, eu fui mãe sozinha durante muito tempo, criei meu filho com apoio da minha família e agradeço muito ter tido este apoio da minha família e sou esta mulher negra, então me confundo, me coincido com muitas dessas mulheres que você falou que estão chefiando a família, que tem a sua maioria em mulheres negras, que precisam, por vezes, ter onde deixar os filhos e não tem esse suporte familiar que eu tive, porque nós não temos, né, um espaço de creche ou um programa de educação nesta cidade que tenha esse tempo integral e que acolha essas crianças, oportunizando o desenvolvimento delas, cognitivo, mas também para que esta mãe possa trabalhar, né, possa se aperfeiçoar, enfim. Nós vivemos numa cidade da informalidade, uma cidade que precisa se profissionalizar. Para isso, nós vamos construir aqui em Salvador o maior centro de capacitação profissional deste país. Esse espaço que vai potencializar, claro, o que nós já temos como vetor de geração de trabalho e renda, que é o turismo e a cultura, mas também vai estar abrindo leques de oportunidade através do Centro de Inovação e Tecnologia para que outros talentos sejam explorados. E outra coisa, para a gente conseguir ter um emprego, para a gente conseguir ter um trabalho, uma renda, nós precisamos modificar essa política tributária tão perversa que tem sido aplicada na nossa cidade, que inviabiliza que empresas se instalem aqui e que ofereçam vagas de trabalho. Por isso, nós vamos acabar com essa política tributária perversa que está sendo praticada, além de revisar, né, esse IPTU abusivo que ocorre em nossa cidade. Como se uma empresa não pode se instalar, não tem um perfil de uma cidade que vai ser parceira desta empresa para gerar postos de trabalho, vai fazer com que nós possamos ajudar essas mulheres, esses homens, as pessoas de nossa cidade. Um outro ponto de desburocratização está nos nossos alvarás. Eu estava caminhando na cidade, encontrei um senhor Ciro, nas Barreiras. E ele tem uma oficina, Pablo, e ele queria nessa oficina legalizar a oficina. Ele estava 2 anos esperando. 2 anos esperando. Obras estruturantes nessa cidade estavam esperando quase 1 ano para a liberação do alvará. Significa dizer menos geração de postos de trabalho, significa dizer menos desenvolvimento para a cidade. Então, na nossa gestão, minha de Fabíola, nós não vamos alvará nenhum. Vai levar 1 ano para ser emitido. Nós vamos acelerar esse processo, desburocratizar esse processo, para que assim esses postos de trabalho cheguem, trabalho vai gerar renda, renda gera consumo, consumo gera arrecadação. E a partir da arrecadação nós vamos fazer políticas públicas. Realmente, seu Ciro, 1 ano já é, 1 mês já seria um tempo excessivo. 1 ano, aí a gente fica pensando, né? 1 ano, 2 anos. 2 anos que ele estava falando, ele mostrando para mim a documentação. Né? E para dar emprego, para gerar posto de trabalho. Ele fez, os meninos estão aqui trabalhando comigo, eu não posso nem contratá-los. Né? Ele era MEI e estava querendo transformar, e ele levou e estava ali esperando que a prefeitura desburocratizasse pontos, fosse fazer a vistoria e não ia. E ele levando os protocolos, né, me mostrando. E eu fiquei perplexa. Que cidade é essa do futuro, Pablo? Que cidade é essa que vai evoluir, que vai avançar, né? Para que as pessoas tenham mais dignidade? Assim, o mínimo a gente não está conseguindo dar. A gente tem um problema, a senhora conhece muito bem, até pela função de major, de oficial da PM, que precisa transitar bastante na sociedade e na cidade. A senhora conhece muito bem essas diferenças geográficas que se confundem com diferenças socioeconômicas, que fazem com que Salvador tenha, de um lado, 1 metro quadrado mais caro, que é o Horto Florestal, o Corredor da Vitória, e vizinho do Horto Florestal tem o Nordeste de Amaralina, que não tem serviços essenciais que atendam com cidadania à população, e vizinho do Corredor da Vitória a gente tem a Gamboa, a gente tem situações muito diferentes. Salvador é uma cidade muito desigual.
não tem como consertar o que já foi construído, mas tem como apaziguar essas diferenças. A senhora já pensou sobre isso? Isso é um dos nossos focos, quando a gente vai pensar em infraestrutura urbana, em desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano passa por moradia digna, passa por saneamento básico, passa por oferta de transporte para as pessoas. Salvador, essa cidade que você falou, desigual, e demarca a sua desigualdade e assevera, parece. Né? Foram construídas políticas até aqui que mantiveram essas desigualdades. Eu avalio, por exemplo, que esta cidade, a partir da nossa gestão, não vai mais construir prédios em cima de túmulos. E este é um grande problema, as encostas nessa cidade. A gente não vai esperar que essa encosta desmorone e assim vitime tantos e tantas de nós, ou casas que não foram construídas devidamente, né, que foram construídas, eu tenho minha casa, meu filho vai casar, dá um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Nós estamos trazendo um programa de assistência técnica que vai estar trazendo também, em paralelo, esses recém-formados das nossas faculdades de engenharia, arquitetura, para atuar através de um edital com a prefeitura no assessoramento dessas construções. Nós não podemos consertar, como você disse, mas nós podemos, pelo menos, dar mais qualidade para que essas pessoas façam estas construções, trazer o pacto com a Embase, e a partir deste pacto a gente tem um saneamento básico digno. Andando pelas ruas, Pablo, eu sei que você também já deve ter visto isso, desde a minha época enquanto policial militar na Ronda Maria da Penha, que protegi mais de 6.000 mulheres em toda esta cidade, em diversos bairros nesta cidade. Não raro nós vamos esgotos a céu aberto. Eu estou te falando de uma cidade, né, daquela que é a terceira ou quarta capital deste país, que tem esgoto a céu aberto na rua, com crianças descalças pisando nesse esgoto. Né? E se eu for associar isso à falta de médicos no posto de saúde, a gente tem uma bola de neve gigantesca. Essa cidade precisa parar e cuidar. Né? As desigualdades estão postas, houve um silêncio, houve uma cegueira das gestões que nos antecederam até aqui quanto a isso, mas isso não pode continuar. Eu estou com o Major Denise, 49 anos, ela é major da Polícia Militar e também candidata. Na sua primeira campanha política, ela já é candidata a prefeita de Salvador. Eu gosto de provocar todos os candidatos que chegam aqui para prestarem atenção sobre o subúrbio ferroviário. Quem tiver o olhar limpo vai enxergar no subúrbio ferroviário um Caribe. Sim. No subúrbio ferroviário de Salvador. Só que na prática não é isso que está acontecendo. Como é que a gente dá um upgrade, já que os publicitários gostam da palavra em inglês, no subúrbio ferroviário de Salvador? Você sabe que isso que eu falo todas as vezes que eu fui no subúrbio agora, e sempre, né, a Ronda Maria da Penha fica em Piripiri, e eu avalio aquele lugar como um dos mais lindos dessa cidade. Mais lindos dessa cidade. Acho que os colonizadores, quando aqui chegaram no Porto da Barra, olharam para o lado errado, né, e potencializaram a construção de cidade, do veraneio naquela época, né, para o lado direito. Se eles tivessem olhado para o lado certo, para a esquerda, que a esquerda sempre é o melhor caminho, tivessem ido pela esquerda, eles teriam visto aquele paraíso que é lá. Mas é aquele espaço que foi esquecido, como falávamos aqui, e que está lá, as maiores desigualdades sociais. Nós temos ali uma juventude que aguarda, que anseia por oportunidades. Por isso a gente está levando para o subúrbio ferroviário, o Centro de Inovação e Tecnologia, para que esses jovens tenham esse espaço de desenvolver o seu talento, oportunizando-os na construção. Aliado a isso também pontos de cultura, para que esta cultura, tanto esta vendida, mas também essa que precisa ser sentida. Nós precisamos conhecer a nossa história para defendermos de onde viemos e sabermos também de onde viemos e alcançar onde queremos chegar. E o subúrbio precisa ser potencializado nesse sentido. Aumento do número de ofertas de vagas de creche, escola em tempo integral, e o melhor que eu acredito que vai fazer com o subúrbio é o VLT. O VLT será esse veículo, sabe, de descortinar os olhos de toda a cidade e do turismo para aquela região. E nós estaremos construindo um grande parque linear em torno de todo o VLT. As pessoas terão lá investimentos em hotelaria, investimentos, o que é geração também de postos de trabalho, em restaurantes, terá uma ciclovia, né, terão espaços de confraternização e socialização comunitária, e a gente vai tirar aquele muro
que hoje o trem deixa, que impede a visão das pessoas para a Baía de Todos os Santos, e aí o pôr do sol, vai que daqui a pouco a vacina já esteja aí, a gente vai estar gravando aí em linha de frente, lá pertinho de uma região daquela. Seria muito interessante, um visual bucólico e paradisíaco que a gente tem ali, Coutos, Periperi, Plataforma, e o pôr do sol, Pablo? Itacaranha. Aquele pôr do sol naquela região é algo fantástico. É único no Brasil, viu? Você ter uma Bahia virada para o entardecer, não existe na e costa as comidas? Atlântica. Você já imaginou? Aí pegou no meu ponto fraco, Denise. Aí eu comi E um as bobó de comidas? camarão ali. Inclusive tá mais barato o camarão do que chupa-molho, viu? Tá é mesmo, outro tá tempo, mesmo, não é? Verdade. Menino, olha, a gente está trazendo no nosso plano de governo, eu e Fabiola, o circuito da muqueca. As pessoas precisam vir a Salvador para conhecer, né, aquilo que as pessoas fazem. Não, eu só cozinho. Não, aquilo é um ponto turístico. Há quem vá para a Espanha para comer a paella. E você tem que vir a Salvador comer as muquecas, esse bobó de camarão que ele falou, mas tem diversas outras lá. Uma mariscada, acho que vai chegar uma hora dessa que vai dar água na boca. Mas esse circuito que precisa ser potencializado, que vai gerar postos de trabalho, que vai gerar renda, consumo e arrecadação. Turismo e gastronomia, isso que a Major Denise comentou é importante. Às vezes a gente não dá o devido valor ao tipo de patrimônio imaterial que a gente constrói, seja numa receita, seja num sorriso. Sorriso vale muito no mundo. Basta a gente viajar para começar a perceber o quanto vale um sorriso. Quero falar sobre política. Vi agora no horário eleitoral que a senhora gravou com o ex-presidente Lula. Já conhecia Lula? Como foi esse contato agora como candidato? Olha, eu não conhecia pessoalmente, mas a minha história, em todo o tempo que eu me recordo, é de ouvir meu pai falar muito. Ele diz, né, que meu pai, graças a Deus, ainda está vivo. Beijo aí pro senhor, meu painho querido. Ele dizia pra gente que esse país só iria mudar quando o seu Luiz Inácio fosse presidente. Botar um operário lá, você vai ver, porque vai pensar diferente, porque alguém que viveu o que a gente vive, sabe as dificuldades, tá bom? Alguém, e ele falava, isso fez com que todos nós fôssemos olhar para o seu Luiz Inácio. Então eu acho que eu sou íntima de Lula. Talvez Lula estava na minha sala, né, durante todo o tempo, a gente comia ouvindo meu pai falar isso, assistia na TV e vibramos. Meu primeiro voto, eu não tinha o dinheiro do transporte, né, não tinha um passe livre, que estava contadinho. E eu fui andando até ali a Rua Paraíso, onde era a minha sessão, para tirar meu título, porque eu precisava votar em Lula, eu precisava ajudar e eleger o nosso presidente. Então, tudo isso me fez, claro, criar, né, esse misto de admiração, né, de reconhecer esse legado maravilhoso que o governo Lula trouxe para todos e todas nós. E encontrar com ele pessoalmente foi um momento único na minha vida. Que homem sagaz, que homem inteligente, sabe? Que homem que entende o que o país precisa. Aí você vai até Lula, grava um horário político e começa uma nova fase da campanha eleitoral, que é com o apoio de um ex-presidente da República. Isso para você tem um significado simbólico especial para a sua campanha? Olha, nós nos reunimos desde o primeiro momento, desde a escolha, né, do diretório municipal aqui, foi assim que se deu a escolha do meu nome. Aqui em Salvador, lá no dia 26 de abril, um dia também emblemático para mim, não esqueço, nós já construímos um diálogo com ele via plataforma Zoom, né? E estávamos azeitando essa oportunidade da gravação ao vivo. No começo a gente pensou em ele vir, depois a gente definiu que seria mais prudente eu ir por conta da pandemia, sendo ele, né, tendo ele a idade que tem, enfim. Então, a partir dali, nós mostramos também para a população esse engajamento de todo o partido em torno de nossa campanha, desse nosso comprometimento em manter e construir o legado que o PT trouxe até aqui, né? Eu não diria que foi uma mudança de chave, mas eu acho que a gente engrossou um pouco mais o caldo, né? Ficou mais fortalecido. Afinal, o PT é um partido, esse partido considerado, a senhora mesmo falou no debate que eu vi, o maior partido de esquerda da América Latina. O PT tem uma militância muito forte e Major Denise não era originariamente produto da militância do PT. Isso criou alguma rusga inicial que agora pode já ter sido superada? Olha, eu estou no maior partido de esquerda da América Latina, que tem como característica a sua processo democrático em todos os espaços. No começo, nós tínhamos 5 candidaturas e cada pessoa que se identificava com cada nuance, cada perspectiva, cada projeto de cada candidato ou candidata foi se incorporando a essas pré-candidaturas. Mas quando o nosso partido decide
Esse partido marcha junto. Eu quero te dizer com isso que eu sou unanimidade no PT? Não, não sou. Mesmo porque a gente sabe que toda unanimidade é burra, né? E eu estou no partido de pessoas inteligentíssimas. Não sou unanimidade, mas o PT, né, ele tem como característica fortíssima isso. Ele decide, ele define, ele segue, ele marcha junto. Hoje eu não sinto, não resvala em mim nenhuma animosidade relacionada, pelo contrário, só recebo mensagens de apoio, instruções, eu adoro até quando as recebo, né? Quando pelo WhatsApp ou então por ligações, telefonemas, direct, um militante nosso ou uma militante me escreve, me dando sugestões, dizendo faça isso, vá por ali, gostei muito, não gostei disso, porque para mim só enriquece, porque esta candidatura não é de Denise, nunca o será. Esta é a candidatura do PT, hoje do PT e do PSB. Então, esta é a candidatura desses dois partidos que são tão emblemáticos. Então, quanto mais fortalecida ela estiver, mais fortalecidas estarão esses dois partidos. Major Denise está conosco respondendo diretamente. Eu gosto assim, quando não tem negócio de meias palavras, de ficar ensaboando demais a resposta, falando com versos alexandrinos, não. Respondendo diretamente as perguntas que são colocadas. Então, diretamente, aí eu vou fazer uma pergunta. Ontem o pastor Isidoro, que é candidato também da base aliada ao governador Rui Costa, ele colocou já o governador Rui Costa como candidato a presidente da República, pelo PT. Foi o que o pastor falou. Para Major Denise, sendo prefeita de Salvador, ou sendo outro ramo da política, ou voltando a ser major, quem é o candidato do PT em 2022? É Lula ou Rui Costa? Olha, se o governador Rui Costa fosse candidato à presidência desse país, ganharíamos todos nós. Lula e Rui Costa não dá para comparar, tá? Não dá para comparar. O presidente Lula é este homem que transformou o nosso país e que serviu, né, também de exemplo para que Wagner fizesse a revolução que iniciou fazendo aqui no nosso estado e para que Rui Costa desse continuidade. Mas o nosso governador Rui Costa é esse gestor maravilhoso, esse homem implacável, incansável. Esse apelido de correria talvez sejam os apelidos mais bem casados que se construiu em torno da figura dele, né? Então, ter um presidente que tem uma avaliação, como tem o nosso governador, o melhor governador deste país, seria excelente, né, para todos e todas nós. O presidente Lula é o presidente Lula, toda a nossa reverência, mas se não for ele a estar neste lugar, se for esta decisão, o nome do governador Rui Costa é um excelente nome. Eu estou conversando com a Major Denise, candidata pelo PT, em coligação também com o PSB, a Prefeitura de Salvador. A senhora já fez algum tipo de análise, algum tipo de reflexão sobre os resultados das pesquisas eleitorais, as principais, dos institutos mais renomados? Eu nem estou colocando pesquisa que botam aí de blog, nada. Estou falando dos institutos mais consolidados. Estão batendo com o que a senhora percebe nas ruas, percebe da campanha? Pablo, eu sou pesquisadora, né? Pós-graduação, mestrado, hoje faço doutorado. Eu sei a importância da pesquisa. Eu sei o quanto a pesquisa científica aplicada, né, bem fundamentada, ela é importante no desenvolvimento de diversas esferas da nossa sociedade. Mas eu sei também que a pesquisa avalia duas questões. Um espaço temporal, demarcado em um tempo, em um território, e uma tendência. Todas essas pesquisas que estão postas aí estão demonstrando a nossa tendência de crescimento. E é isso que eu tenho visto nas ruas. É impressionante. Caminhar, quando era possível, pelas ruas de nossa cidade, pelas entranhas, cada beco, cada viela, sabe, ver nos olhos de todas as pessoas, né, a verdade, de batendo na pele, dizendo de como esta candidatura os representa, de quanto essa candidatura é significativa para esta cidade e para cada um e cada uma deles. A Fabíola brinca comigo e fala assim, esse é o Ibope do povo, né? Mas esse olhar do povo para nós me deixa muito fortalecida e convicta que estaremos no segundo turno. É inevitável conversar com a senhora sobre a Polícia Militar do Estado da Bahia, uma instituição centenária, instituição que merece muito respeito. Se eu estou aqui agora, se eu venho para aqui de madrugada, se eu ando pelas ruas de Salvador, de qualquer cidade da Bahia, é graças à Polícia Militar, porque é a Polícia Militar que garante o nosso trânsito, nossa circulação. Só que a Polícia Militar, assim como o jornalismo, assim como a política, tem pessoas que cometem falhas.
E, recentemente, algumas falhas de pessoas da Polícia Militar terminam respingando sobre a corporação como um todo. A sociedade é um pouco severa demais com a polícia ou vale um ditado que eu vi uma vez? Quando um comandante de avião erra, é um erro que não dá nem para tolerar. Com a Polícia Militar é assim também? A Polícia Militar é esta instituição que você falou, né? Formada por mais de 33 mil homens e mulheres, na sua maioria avassaladora, homens e mulheres de bem, pais de família, mãe de família, pessoas maravilhosas. Mas em toda profissão, como você disse, existem aqueles profissionais que por algum motivo, né, pode ser um motivo social, psicológico, biológico, enfim, por algum motivo não agem de acordo com a técnica, com o que essa profissão dá. E este problema, e este ponto resvala sobremaneira na sociedade, mesmo porque a polícia lida com o nosso bem maior, né? A proteção de nossas vidas. São nossas vidas que estão ali postas. E uma falha nossa pode significar exatamente isso. A perda de uma vida querida. Então, será que não nos cabe falhar? Eu não vejo assim. Porque a falha não é algo planejado, não é algo querido por ninguém, por nenhum de nós. Mas há de se entender que é possível em alguma instituição que ela ocorra. Nós precisamos de quê? Reforçar a técnica, reforçar o controle psicossocial junto a esses profissionais, como deve ocorrer na medicina, como deve ocorrer em outras profissões que estão nesse fronte de batalha. A pandemia nos mostrou isso, né? De como a equipe de saúde estava susceptível a questões emocionais muito severas, porque eles estavam vendo as pessoas falecerem, os seus colegas falecer no exercício da sua profissão, e eles não poderiam errar também. Eles não poderiam errar, que o erro deles também ocasionaria a perda deles. Aqui, já me solidarizo com esses profissionais maravilhosos que estavam aí, né, junto com os policiais militares, junto com os rodoviários, com a equipe de limpeza urbana, enfim, estavam nas ruas para que nós pudéssemos cumprir aquele isolamento social inicial, né, que ainda estão nas ruas trabalhando, ainda estão nas clínicas, nos hospitais, nos ajudando. Então, a falha de um policial é sentida nesse lugar, né, que quando um policial militar falha, por vezes a gente perde uma vida que é uma vida querida. O que eu sempre converso e dialogo, e isso é uma das nossas propostas, já conversei com o governador Rui Costa, é reforçar essa parceria do município com a força, a Constituição Policial Militar, para dar o suporte necessário para que nossos policiais atuem junto ao nosso cidadão e cidadã, protegendo esse maior patrimônio que a gente tem, que é a nossa vida. E também, quem sabe, eu acho que a polícia já tem iniciativas nesse sentido, corrigir e punir. E mostrar para a sociedade que está realmente tomando providências que isso é um valor, é um patrimônio muito caro à polícia, a própria imagem, dizer, olha, a gente não coaduna com isso. Sim. E talvez possa também ser uma prática no poder público. É por isso que eu estou mencionando, porque, não sei, se a senhora for prefeita, se a senhora tiver um cargo executivo, possivelmente subordinados podem vir a cometer erros. Sim. Como é que a senhora agiria do ponto de vista disciplinar com erros cometidos, com corrupção, com fraude, inevitável para o ser humano, que a gente é falível? O ser humano é falível, claro que é, mas eu sou uma pessoa que adoro o cumprimento de regras. Eu vim de uma família que sempre me educou e me ensinou nesse sentido. Dentro dessa instituição que eu vivi 30 anos, também foi reforçada essa perspectiva. Então, nós vamos trabalhar pautando no direito, né, na preservação, na manutenção do direito de todos e todas nós, mas também na cobrança dos nossos deveres. Assim o sendo, não cabe, ainda que sejamos seres humanos falíveis, nós brincarmos com o patrimônio público, brincarmos com a vida de outras pessoas. E normalmente isso não nos cabe, né? Nós vamos sempre monitorar, nós vamos sempre avaliar, nós vamos sempre corrigir. A minha ideia é partir do princípio que nós não teremos em nossa gestão atos de corrupção. Se forem identificados, quando forem identificados, em qualquer tempo, em qualquer escalão, serão corrigidos e punidos como deve ser. Como você bem disse, né? Toda profissão que erra precisa ser responsabilizada pelo seu erro. Aquela pessoa, aquele profissional que falha no exercício da sua profissão, da sua técnica profissional, precisa ser corrigido no seu erro. A gente falava sobre o policial e como a polícia militar, ela é esse lugar que o erro dela pode significar a perda de uma vida.
Eu penso num engenheiro, que se errar num cálculo pode fazer com que todo um prédio caia por terra. Um piloto de avião, que como você bem trouxe, que pode matar mais de 300, 400 pessoas com um erro. Existem profissões que não nos cabe errar. Estando gestora pública municipal, também não me cabe errar ou permitir ser minimamente conivente com qualquer erro dentro da minha administração. Estamos com a Major Denise, candidata a prefeita de Salvador. Antes de terminar a entrevista, já que ela tem uma larga experiência na segurança pública, na tarde e noite de ontem, um dia antes dessa gravação, o presidente da República, Bolsonaro, querendo fazer uma metáfora, uma analogia, falou que quando termina o diálogo, quando termina a saliva, tem que entrar em campo a pólvora, se referindo a um diálogo ou a saliva com o presidente americano eleito Joe Biden. É assim mesmo, na opinião da senhora, quando termina o diálogo entra a pólvora? Nunca será. Infelizmente temos vivido aí mais de 2 anos em que um gabinete do ódio vem se instalando no nosso país. Isso tem fomentado o desrespeito, a intolerância, atos racistas, misóginos, se asseverado uma onda de violência gritante nessa cidade, um contágio que muito me preocupa. Né? Este presidente que aí está, que promove muito deste desencontro, este presidente que aí está, que se alia a outros tantos partidos próximos a nós, inclusive aí aqui nesta cidade, tem fomentado essas dores no nosso povo. Então eu já peço a você que, por favor, filtre essas informações, desconsidere relatos como esse. Não se constrói a paz, não se constrói um lugar onde possamos viver com dignidade a partir de falas como essa. Não é a pólvora que resolve, não resolveu até que hoje. A pólvora retira a vida das pessoas, nos afasta dos nossos entes queridos. A pólvora destrói nações, a pólvora destrói a nossa dignidade. Esta pólvora que ele fala, né? Vamos pautar nossas ações em construir esse espaço de paz. Né? Esse espaço onde as pessoas dialoguem, construam suas referências. Major Denise do PT mandando recado. Eu finalizo aqui nossa conversa. Muito obrigado, Major. Boa sorte. Faltam poucos dias para a eleição e o Linha de Frente tem esse compromisso de ajudar todos nós. Um cliquezinho vai modificar os próximos 4 anos de nossa vida. Então, é importante a gente pensar bem sobre quais os números que a gente vai anotar lá nas urnas eletrônicas da Bahia. Eu sou Pablo Reis com os trabalhos técnicos de Everton do Vale e a produção de Cris Almeida. Encerro e agradeço a todos por mais um Linha de Frente. Até a próxima. Até a próxima.